Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos e a liberdade de poder estudar a palavra de Deus. Amém. Também agradeço aos irmãos que, pela paciência, possam, durante esses poucos minutos, estarmos estudando a palavra do Senhor. Então, agradeço muito a oportunidade da igreja e, mais uma vez, reitero que a igreja continue sendo abençoada pelos próximos anos, como bem disse o Arthur, até a vinda do Senhor. Amém? E ela está bonita realmente hoje, como ontem já estava, né? Sexta-feira, e hoje muito mais ainda, e espero que a palavra do Senhor profundamente fale em cada coração. Meus irmãos, ontem, falando sobre Abacuque, peço que os irmãos possam ir até Abacuque. Vou precisar bastante do irmão Geiso, que está ali, Irmão Geiso, precisar bastante de ti ali, viu, Geiso? Você vai trabalhar hoje bastante, pedir até aumento para ti. Pastor, por favor, dobre os honorários do Geiso. Muito bem, irmãos, Abacuque, vamos aqui em Abacuque. Essa sentença que Deus revela ao seu profeta, o profeta Abacuque. Deixa eu organizar aqui meus muitos papéis, tá? Ontem, por conta do tempo, eu ainda me perdi. Espero eu não me perder hoje. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Pronto, acho que vai dar certo. Vamos ler o nosso texto novamente, irmãos, 3 e 2. Só a parte do tema, tá? Só a parte do tema, viva a tua obra ao Senhor, tá? Vamos juntos, no 3, tá? 1, 2, 3. Aviva a tua obra, ó Senhor. Amém? Somente agora os que estão dispostos a abandonar os seus pecados e a enfrentar o processo que vem logo em seguida. 1, 2, 3. Aviva a tua obra, ó Senhor. Irmãos, como já foi dito, Abacuque, ele é uma sentença que foi dada ao povo de Israel e também, de modo muito particular, Judá e Jerusalém, uma vez que o norte já tinha sido executada a sua sentença pelos assírios. O Abacuque, ele traz para nós essa sentença para Jerusalém, para Judá, que vai servir, irmãos, para limpar, para purificar o povo do seu pecado. E durante esse tempo de exílio, de escravidão, o povo vai poder refletir sobre tudo o que o fez levar a esse momento. Nós precisamos, irmãos, se nós não nos arrependermos de forma espontânea, quando Deus fala aos nossos corações por meio da sua palavra, nós precisamos de uma intervenção divina, de modo que possamos parar, porque se não for desta forma, talvez de outra não possa ser. Nós precisamos de algo que venha impactar as nossas vidas, de algo que venha nos frear ao ponto de nós refletirmos sobre tudo o que está acontecendo e o porquê que as coisas agora mudaram e alteraram o seu curso. Muitas vezes, irmãos, o pecado ele nos cega de tal forma que nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. E muitas vezes as pessoas estão falando e nos advertindo, nos orientando e tentando nos guiar para que nós não caiamos num precipício. Mas muitas vezes nós nem sequer as ouvimos. Não prestamos atenção nas suas palavras. E muitas vezes pensamos que elas até são nossas inimigas, porque estão tentando tirar o foco daquilo que nós, naquele momento, estamos desfrutando. E muitas vezes isso é prazeroso. Aliás, o pecado é prazeroso.
A gente sempre brinca com a irmã Ludmila lá na igreja, porque ela disse uma vez que o pecado é ótimo. E ela não mentiu, o pecado é ótimo mesmo. O pecado é como um alimento para a alma. A alma, ela quer cada vez mais o pecado, porque o pecado para a alma, ele vai dar aquela sensação de satisfação. Desde quando a alma pecou, ela vem se alimentando do pecado, e ela depende desse pecado para que ela continue animada. Por isso que o mundo está aí, cada dia, procurando cada vez mais meios e oportunidades para pecar, porque através do pecado é que ele consegue se manter. Tira o pecado do mundo, o que vai acontecer com o mundo que é pecaminoso e que depende desse pecado como combustível para a sua manutenção de alegria, de paz e tudo mais que possa ser, que cause nele essa satisfação. Irmãos, o pecado é ótimo. E muitas vezes, muitos irmãos estão desfrutando desse pecado e estão se agradando do momento em que estão vivendo, como se fosse uma grande aventura isso. Vou dizer uma coisa para os irmãos, usando aqui as palavras do sábio Salomão, para não errar nenhuma delas. E eu vou citar aqui e os irmãos vão saber onde estão. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Salomão fala isso ao Eclesiastes. E ele diz mais: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quando alguém quer continuamente permanecer no pecado, é como se nunca quisesse sair da adolescência. Ele quer viver de aventura em aventura, em aventura, em aventura, e não quer amadurecer. Ele não quer se tornar um homem varonil, como diz a palavra de Deus, na estatura de Cristo, vivendo sob a dependência do Espírito Santo, procurando viver a sua vida para a glória de Deus, em tudo o que ele faz. Por isso, irmãos, há pecado sim no meio da igreja, isso é sem dúvida. E se você é a causa da igreja não estar crescendo, se você é a causa da igreja não estar se desenvolvendo, se você é a causa da igreja não estar progredindo ou produzindo, saiba de uma coisa: a sentença de Deus, ela vai vir sobre a tua vida. Não tenha dúvida disso, irmão. O Pedro disse que o juízo ele começa pela casa de Deus. E os de Deus não escaparão do juízo. E se é por eles que começa o juízo, o que será do pecador? É isso que ele fala. E se você tem sido causa de tropeço, se você tem sido a causa como disse o nosso irmão Arthur, da igreja não estar prevalecendo, porque a Bíblia diz que Deus, através da sua igreja, ia prevalecer contra as portas do inferno. Mas parece que o inferno está prevalecendo contra as portas da igreja. Já dizia o irmão que morreu recentemente: procurei a igreja no mundo e não a encontrei, mas encontrei o mundo dentro da igreja. A sentença veio sobre Israel, a sentença veio sobre Judá, a sentença veio sobre Jerusalém, e não pense que escaparás da sentença de Deus. O próprio Hebreu diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se você está negligenciando a salvação, saiba, o juízo de Deus está prestes. E eu não estou criando coisas da minha cabeça não, irmãos. É só você ler o livro do Apocalipse. Pelo menos em 2 capítulos, 2 e 3, Deus trata diretamente com a sua igreja. E depois vai mostrar tudo o que vai acontecer depois que ela tiver subido. E a igreja falsa continuar aqui. E os irmãos sabem
que quando o juízo de Deus vem, não é só a mão de Deus que pesa. No juízo não tem misericórdia, irmãos. Não há misericórdia. E os irmãos vão ver aqui. Eu digo para os irmãos, e espero não chorar durante essa mensagem, mas é triste a mensagem. É uma das mensagens mais doloridas que eu já estudei. E digo para os irmãos, se você não sentir a ação do Espírito de Deus por essa mensagem, morra, meu irmão, porque você não tem nenhuma sensibilidade. Não tem, e nem pode ter, porque aquilo que Deus fez para o seu povo ser purificado, irmãos, como ele mesmo disse aqui para o Abacuque, aqui no capítulo 1, versículo 5, coloca aqui, irmão. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Irmãos, a obra que Deus vai fazer era que ninguém acreditava que seria possível. Jerusalém ser invadida, com os seus muros, com as suas portas. Jerusalém era praticamente impossível de ser invadida. É só os irmãos lerem a história de Davi. Quantos anos levou para a cidade dos Jebuseus ser invadida? Depois de muito tempo, e Davi disse, quem conseguir, eu vou dar o direito de ser aquele que vai governar o meu exército. E assim Joabe conseguiu, porque alguém o afrontou, chamando de leproso. Ele disse, eu vou mostrar para ele quem é leproso aqui. E ele conseguiu, e invadiu, e dominou a cidade de Jerusalém, e em parte depois ficou conhecida como a cidade de Davi. Mas vamos acalmar os ânimos, irmãos. A disciplina do Senhor é para os que Ele ama. Então, receba a mensagem como algo de amor da parte de Deus. Gostaria que os irmãos acompanhassem aqui a leitura em Hebreus capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8, Jason. Teu pai está aqui, Jason, trabalha sério, hein? Obrigado por ter vindo de Sena Madureira. Eu sei que você não veio por minha causa, mas mesmo assim, obrigado. Ora, na vossa luta contra... Vamos lá, irmão, vocês têm que me ajudar. Ninguém ensaiou, não. Mas, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação de que, como há filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus, Ele trata os seus filhos. E se você está vivendo no pecado e nada tem acontecido e você acha que nada vai acontecer, é porque talvez você nunca tenha nascido de novo. E como você já está condenado, então tanto faz como tanto fez, vai para o inferno mesmo. Mas se você é filho de Deus e Deus te resgatou para viver para a glória do seu nome, Ele não vai permitir que através da sua vida o nome dele seja profanado, blasfemado, de modo que o ímpio tenha vantagem sobre sua vida para que o nome de Deus vá à lama. Deus vai te tratar. Deus vai cuidar de você. Então, nesse momento, talvez seja que Deus esteja falando aos nossos corações para que pare, porque senão virá coisa pior sobre a tua vida. Jesus disse isso para o homem lá no capítulo 5 de João. Pare de pecar, para que não venha coisa pior sobre ti.
Então, meus amados irmãos, eu quero dizer que a disciplina, ela é fundamental. Se ontem nós falamos sobre pecado na introdução, eu quero dizer, irmãos, que o pecado que levou a essa sentença, ele tem como objetivo a sentença a levar o povo a uma purificação. Nós precisamos ser purificados dos nossos pecados. O sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Mas é preciso que nós reconheçamos, nos arrependamos e confessemos esses pecados para que Ele possa então nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, irmãos, chamou Israel ao arrependimento. Deus chamou Israel ao arrependimento. Não uma nem duas, mas várias vezes Deus usou os seus servos, os profetas, por muitas vezes, por muito tempo, em várias fases. E que Israel fez? O que Judá fez? O que Jerusalém fez? Rejeitou a palavra de Deus. E eu vou voltar para o profeta Isaías. Vou voltar para o profeta Isaías até chegar de volta aqui em Abacuque. Que essa é a nossa introdução da pregação de hoje. Veja, irmãos, no capítulo 1, versículo 17 do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pegar um pouco antes do 17, para que os irmãos vejam a situação. Vou pegar do 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Veja, Deus chamando o povo, bora parar com isso, já chega, já basta. Vocês ainda não entenderam tudo que já aconteceu lá atrás. Olha o que aconteceu com aqueles que não servem a mim. A própria terra que vocês possuem são a terra de pessoas que não me adoravam, pessoas que não me serviam, e que a iniquidade deles se transbordou no meu cálice, a ponto deles serem desapossados daqui, e eu ter colocado vocês no lugar deles. Porque vocês são o meu povo. Verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Verso 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. E o 20 e o 18. E o 18. Vinde, aí vem o convite. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu só me lembro de um versículo, que está em Romanos capítulo 4, capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa o tanto quanto nós temos pecado. O que importa é que a graça de Deus, ela pode cobrir todos eles. Alguém disse que Lutero falou isso para Satanás, quando Satanás começou a acusá-lo de muitos pecados, uma vez que ele estava se consagrando ao Senhor. E o Lutero, olhando para ele, disse, só aumenta, pode aumentar. Muitos pecados eu cometi além desses, mas coloca sobre todos eles o sangue de Jesus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se você quiser e abandonar os teus pecados hoje, Deus te perdoará dos pecados. Deus te purificará dos pecados. E Deus te conduzirá em triunfo através de Cristo Jesus. Porque Deus não atende a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, esse sim Ele atende. E é com aqueles que Ele purificou de seus pecados, é com quem Ele quer ter comunhão e desfrutar dessa comunhão, hoje e sempre. E se a igreja vive em pecado, como se Cristo não conhecesse, essa igreja nunca foi a igreja de Jesus. Ela não pertence ao corpo de Cristo. É uma igreja falsa. Como o próprio Senhor Jesus falou aos seus apóstolos, então discípulos, eu plantei o trigo,
mas veio um inimigo e plantou o joio. Vocês não podem tirar o joio, porque vocês podem tirar o trigo. E para que isso não aconteça, vocês vão ter que aprender a conviver com trigo e joio. E uma vez pesquisando sobre o assunto, sabe que eu prestei atenção? Que o trigo e o joio são parecidos. A diferença é que o trigo, ele produz, e o joio não produz. Então, pastor, atenção. Essa é a mensagem de amanhã à noite. Produtividade. Porque é o que o profeta fala no final. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que, né? Aí ele começa falando sobre produtividade. Ainda que a terra esteja arrasada, ainda que seja deserto, o Senhor fará produzir frutos. Irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que você tem que atentar para a sua vida, se você não produz frutos, pode ser que você não seja um discípulo do Senhor. Porque aqueles que são discípulos do Senhor ouvem a sua palavra, compreendem a sua palavra e produz fruto. Todos os outros não produzem. Somente aqueles que são de terra boa que produzem frutos. E por isso é importante que eu e você compreendamos que se não há produtividade, logo nós seremos o quê? Tirados da videira e seremos lançados para ser queimado. É isso que a palavra de Deus nos ensina no capítulo 15 de João. Porque se nós não estamos ligados à árvore, nós não somos da árvore e não vamos produzir o fruto da árvore. Logo, para que a própria árvore possa se desenvolver melhor, é preciso limpar a árvore daquilo que está atrapalhando que ela cresça e desenvolva. Irmãos, muitas vezes na igreja, subtrair é multiplicar. Porque tem muitos irmãos e irmãs que não produzem nada. E muitas vezes atrapalham, são obstáculos. Nunca aparece, quando aparece é para dizer que aquilo ali está errado, que aquilo ali não é assim, que aquilo ali não vai dar certo. E muitos que muitas vezes são fiéis e tudo mais na frequência, mas não são fiéis em outras coisas. E que também não produzem nada. Muitas vezes acompanham só para saber o que está acontecendo, mas não estão interessados em somar nem multiplicar. Mas independentemente disso, irmãos, volta aqui, Jesus. Lá para o capítulo, o Senhor chamou Israel ao arrependimento. Não importa o que vocês fizeram. Não importa a quantidade do que vocês fizeram. O que importa é que eu quero perdoar vocês. Deus quer nos perdoar, irmãos. A sentença vem para quem não atende o convite do perdão. Quem não atende o convite do perdão, a sentença vem sobre ele. Veja mais. Deus oferece perdão a Israel, apesar de tudo, em Isaías 55, capítulo 1. Vamos para o 55, versículos, deixa eu pegar aqui, 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus amados, Deus traz algumas palavras até difíceis de colocar como identificador de uma pessoa. Perverso, iníquo. Foi assim que Deus falou com o seu povo, que estava vivendo em perversidade, que estava vivendo em iniquidade, mas que Deus estava pronto para que eles pudessem chegar a Ele, e Deus mesmo queria perdoá-los, mas eles precisavam se converter. Convertam-se ao Senhor, convertam-se ao Senhor. Irmãos, tem muita gente aceitando a Jesus, tem muita gente aceitando a Jesus, mas não estão seguindo a Jesus,
não estão convertidos, não abandonaram o caminho do pecado, não abandonaram a prática do pecado, continuam as suas vidas como dantes. Eles não se converteram, eles não se voltaram para Deus para viver as suas vidas para a glória de Deus, dando as costas para o pecado. Eles ainda se simpatizam com o pecado, eles ainda gostam do pecado, eles ainda aprovam o pecado. E nós temos visto isso dentro das igrejas, irmãos, onde as igrejas estão tolerando o pecado, onde as igrejas já não estão mais disciplinando o pecado, onde as igrejas hoje estão acobertando o pecado. E a gente se pergunta, onde está a Bíblia? Onde está a Bíblia? Pode ser que ela não esteja mais sendo utilizada nas igrejas. Eu já presenciei cultos de mais de hora, onde o pregador estava lá falando e ele não abriu a Bíblia, ele não citou a Bíblia, e eu fiquei 1 hora ou mais de 1 hora esperando ele abrir a Bíblia. E ele não abriu. E as pessoas estavam lá vibrando com as palavras dele, e eu esperando a Bíblia. Mas é isso. As pessoas estão querendo alguém que fale aquilo que lhes agrada e não aquilo que elas precisam ouvir da parte de Deus. Irmãos, Israel não cedeu ao arrependimento. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 7, Jason. Diz assim a palavra de Deus: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houver. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós. O que Deus quer deles, irmãos? O que Deus quer deles? O que Deus quer deles? Quando? Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Tu foste até o 11? Agora vai para o 15. Contudo, entretanto, todavia, porém, pois, os irmãos já sabem, né? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim. Irmãos, imagina isso. Como é teu nome, meu irmão? Eu sei que tu é de Sena Madureira. Esse irmão aqui de trás, o preto. Como é teu nome? Sávio. Você já pensou, Sávio? A igreja do Senhor se esquecer dele? Você já imaginou, Juan? A igreja do Senhor se esquecer do Senhor? É como tu esquecer do teu pai. Presta atenção, irmão. Na década de 90, meu pastor foi à Europa. E na Europa, década de 90, ele olhou um outdoor de uma igreja. E dizia-se naquele outdoor: haverá um louvorzão na igreja. Não traga a Bíblia, não haverá pregação. Aquilo chamou a atenção dele. Louvorzão? Não traga a Bíblia, não haverá pregação. Aí ele disse: isso vai chegar no Brasil. E isso vai levar o povo a se esquecer de Deus, porque não há culto sem pregação. Imagina
O irmão acabou de dizer uma parte, outra parte. Outros dizem que essa parte é a mais importante, embora não seja, as duas partes são importantes. Mas a gente sabe, irmãos, que é um conjunto da ópera que faz com que esse momento seja chamado de culto. Mas começa assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, a pregação, ela está causando incômodo. A palavra de Deus, ela não é atraente. Em muitos lugares a palavra de Deus é 5 minutos, 10 minutos, todo mundo vai para casa, porque se passar disso ninguém quer ouvir, começa a sonolência, e tem gente mal educada que sai da igreja na hora da pregação. Se sair, irmão, não deixa, tá? Segura aí ele pelo mocotó, porque tem gente mal educada mesmo. Se veio, irmão, vai ter que aguentar. E hoje vai até 10 horas, Juan. Hoje eu estou mal, né? Não estou não. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos. Substituíram o Senhor. Substituíram o Senhor por ídolos. E quem são os ídolos? Isaías 44, 45, 46 começa a dizer o que é o ídolo. Ele pega a madeira e ele corta a madeira e ele faz um móvel da madeira e ele pega o outro pedaço da madeira e ele faz um Deus para ele. Ele se prostra diante desse Deus e ele diz: ó Deus, é tu que me sustenta? Meus irmãos, isso é a maior cegueira do mundo. Israel trocou o Deus que o tirou lá da terra do Egito com mão poderosa. Depois de ter feito aqueles grandes feitos, humilhou os deuses do Egito para mostrar que ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele fez o povo passar pelo deserto 40 anos sem desgastar sandália, sem desgastar roupa. Sustentou todo aquele povo durante 40 anos. Mostrou para o povo que ele é Deus, tanto de dia quanto de noite. Colocando aquela nuvem de fogo durante a noite e a nuvem de sombra durante o dia. Ele procurou dar água para o povo, ele procurou dar carne para o povo, ele procurou dar pão para o povo, e milhares de pessoas foram sustentadas sem ter que plantar nada. E agora o povo troca ele por quem não é nada. Muitos pais também ficam assim. Cria, né, com maior alegria e tudo mais, né? Dá o melhor leite, dá a melhor roupa, dá a melhor comida, dá o melhor conforto. Aí a menina troca o pai. Oi! Né? E o menino que pega a Thalia, a filha de Jezabel. Não dá um negócio ruim? Se a gente quer a gente sente coisa ruim. Imagina Deus sendo trocado por ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Continua. Para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Por quê? Porque Babilônia ia chegar lá, porque Babilônia ia desterrá-los, porque Babilônia ia fazer o terror sobre eles, e então ia ficar nessa situação a terra. Por isso que coisa inaudita ia acontecer, difícil até de entender, porque a terra de Israel, irmãos, não era o povo, era o Deus do povo que fazia a diferença. Todas as batalhas que eles batalharam, Deus estava ali diante deles, dando a eles a vitória. E os demais que estavam ao redor reconheciam. Quando Israel estava chegando do Egito, estava todo mundo com medo, se tremendo, porque sabia que a coisa ia esquentar para eles. E logo, alguns deles, os gebionitas, fizeram logo um acordo, para que eles não fossem destruídos. Porque sabem que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro. Mas a terra deles, um espanto, objeto de perpétuo assobio, todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Qual é esse versículo? É o 16. Vai para o último. Para fazerem, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não é isso não, está no 23, irmão. Não tem não, o 17 aí? Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Por quê, irmãos? Porque Israel não se arrependeu. Israel não aceitou o convite de Deus.
Deus estava disposto a perdoar tudo. Nem nós, muitas vezes, estamos dispostos a perdoar tudo. Muitas vezes nós, por mais que nós recebamos de Deus todo o perdão, nem sempre nós queremos perdoar do outro. Nós não somos assim? Tu fez mal para mim você morreu. Eu não te quero mais. Nunca mais eu quero te ver pintado de ouro. E somos perdoados de todo o pecado, independentemente. Tanto é que quando nós aceitamos Jesus, Ele nos perdoa de todos os pecados, sem nós ter que lembrar de todos eles para poder confessá-los. E à medida do tempo, Ele continua nos perdoando de todo o pecado. E sabe uma coisa? Ele não questiona, não. Ele só perdoa. Porque Ele é rico em perdoar. Israel, irmãos, não cedeu ao arrependimento. Coloca para mim o 19:3 rapidamente aí de Jeremias, que tem alguma coisa que eu não vi. 19:3. Ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Irmãos, já é uma prévia da sentença. A sentença já está sendo desenhada aí. Lembrem-se, Jeremias era contemporâneo de Abacuque. Vamos para... Eu tenho mais coisas para ler aqui, mas vamos seguir para Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Primeira coisa que se apresenta nessa sentença, irmãos, é que o povo que não se arrependeu, ele permaneceu no pecado. Os anos passaram, os profetas morreram, reis e mais reis foram sucedidos, e o povo permaneceu no seu pecado. E o profeta diz, no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por quê? Me mostras a iniquidade, e fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Irmãos, espero ter tempo, irmão Marquinhos, para ver isso. Mas o profeta, ele viveu 2 momentos na sua vida. O profeta Abacuque, ele viveu ainda a fase de Josias, pastor. E o tempo de Josias, irmãos, eu estou me arrepiando aqui, foi um tempo de avivamento, pastor. Foi um tempo de avivamento. Veio uma sucessão de reis maus. E de repente surge, brota ali uma pessoa, um rei. E ele transforma toda a nação, voltando essa nação para o Deus vivo e verdadeiro. É isso que o Abacuque vê. E o Abacuque, ele vê todas estas coisas, ele se acostuma com todas essas coisas, ele sente a presença de Deus, ele vê o povo animado servindo ao Senhor. E de repente, muda-se o rei. E tudo muda. O rei não busca o Senhor, o povo não busca mais o Senhor. E aí ele começa a lembrar de tudo que já aconteceu no passado. E não consegue entender. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Estava tão bom. Estava tão bom, Senhor. A gente estava na tua presença, servindo o teu nome. A gente estava indo ao templo, a gente estava lá com o sacerdote, a gente estava te buscando, a tua palavra estava sendo pregada, estava tão bom.
Inclusive, nós vamos ver que o Josias conseguiu fazer com que todo o Israel se juntasse novamente. Lembrem-se que o povo do norte já tinha ido. O povo do norte foi no ano 722 a.C. E nós estamos falando de 586 antes de Cristo. É um tempo razoável, né? 722, 586, quase 200 anos. Então eles já tinham ido. Aí o que fez o Josias? O Josias fez uma peregrinação por todo Israel, lá por Manassés, Efraim, tudo mais, para poder então reunir o povo, resgatar o povo, para trazer o povo para a presença do Senhor. Inclusive eles contribuíram trazendo suas ofertas, para que a casa de Deus fosse restaurada. Mas isso eu quero ver no final. Para os irmãos entender que é possível nós contermos a sentença do Senhor. É possível nós contermos o mal que já estava decretado sobre nós. Porque o próprio Deus disse, ainda que eu tenha decretado, se o povo se arrepender, eu mudo. Eu reverto. Isso aconteceu já de fato e de verdade. Com que país? Vou usar cidade, né, para ficar mais fácil. Com que cidade? Com Nínive. Com Nínive. Estava certo, estava decretado. O povo ia ser sucumbido. E Deus mandou lá o profeta. O profeta passou alguns dias. E em poucos dias, até os bichos se arrependeram, né? Até os bichos se converteram. O negócio foi sério lá. E Deus mudou. Embora depois Nínive tenha sofrido 100 anos depois um terremoto e acabou tudo. Voltou o pecado, eu acho, né? O profeta não entendia, irmãos. O profeta não entendia, mas o povo permanecia no pecado. O povo, irmãos, ele precisa, segundo Deus, dessa sentença, passar por um processo de purificação. Olha o versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. E olha, irmãos, eu já vi um leopardo, de verdade. Ele é rápido. Ele é rápido, o leopardo. Pude ver a poucos metros de mim. Claro, ele estava numa grade, né? Mas ele é rápido. Ele é muito rápido. E os cavalos dos caldeus eram mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Pode trocar essa palavra. Eles vêm todos para causar o terror, o pânico. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Fazem pouco. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as suas fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, passando como passa o vento, e seguem, fazendo-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Irmãos, eu vou tentar ser breve aqui, porque eu quero mostrar na prática tudo isso aqui que foi descrito para o profeta em sentença. Eu quero ter tempo para mostrar a execução.
Mas aqui o que Deus apresenta? Apresenta que esse povo que permaneceu no pecado, esse povo passará por um processo de purificação, e o povo caldeu será o seu algoz. Deus escolheu o povo caldeu, uma nação poderosa, como diz os versículos 6 e 7, uma nação precisa no que eles vão fazer, no capítulo 1, verso 8 e 9, e também é uma nação profana. Profana, não só faz pouco daqueles que lideram os países que eles vão atacar, mas eles mesmos fazem pouco do Deus daqueles que eles atacam. Eles fazem cultos. Olha o que diz no versículo 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriquece a sua porção, e tem gordura a sua comida. Ou seja, essas pessoas aqui, eles confiam no seu braço. Eles adoram os instrumentos que eles usam para enfrentar os seus inimigos. Eles são idólatras até nas suas ferramentas. E eles vão ser usados por Deus contra o povo de Deus. O profeta enlouquece com isso. Como assim, Senhor? Como assim? Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso, os caldeus, devora aquele que é mais justo do que ele, os judeus. O profeta estava questionando. Espera aí, Senhor, está certo, a sentença é merecida, mas não tinha outro algoz, não? Não tinha outro executor, não? Tinha que ser os caldeus, um povo mais idólatra do que nós, um povo que faz muito mais maldade do que nós, um povo que é conhecido por todos os lugares por onde passa, e o Senhor vai usá-los? Embora, irmãos, o profeta fique indignado com tudo isso, eu quero avançar e ir para Jeremias capítulo 27, versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, esse aqui foi o último rei de Israel, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra de Jeremias. Assim me disse o Senhor: fazei correias e canzins e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, porque por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Todas essas nações iam passar pela mão de Babilônia, tá? Todas essas nações iam passar pela mão de Babilônia. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Que coisa! Que coisa agora? E aí, quem vai questionar, irmão Marquinhos? Como assim, Senhor? Como assim, Babilônia? Eu
eu designei Nabucodonosor, rei da Babilônia, como meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Deus foi todo mundo. Você tem que versículo 7. Todas as nações servirão a ele. Quem está dizendo isso é Deus, irmão. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Que é quando então o profeta trata no capítulo 2, que Deus vai trabalhar com a Babilônia os excessos que tratou o povo de Israel. Deus deu a eles o direito de dominar Israel, mas Deus não deu o direito deles fazerem o que eles fizeram com Israel. Eles foram muito maldosos. Eles exageraram na dose. E Deus cobrou severamente dos caldeus. Isso seria uma outra mensagem, um outro tema e uma outra conferência. Mas Babilônia foi extinguida. Um dia desse disseram que acharam a 15 metros debaixo da areia, da superfície da areia. E Deus disse que ela ia ser coberta e que ela jamais seria habitada. Palavra do Senhor. Irmãos, você lembra de um versículo? De Deus não se brinca? Não brinque com Deus, irmãos. Não pensa que Deus entende. Pode ser que Ele não te entenda. Deus é amor, mas é justiça. Cuidado, irmão. Tem muito crente brincando com Deus. Tem muito jovem, adolescente, adulto, senhores, brincando com Deus. Isso pode te custar caro. Se você pensa que pode fazer o que quer, é porque você não conhecer o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele não quer que nós façamos o que queremos, Ele quer que nós façamos o que Ele quer. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos chamados a fazer a sua vontade. E quando não é assim, irmãos, Ele vai cobrar severamente de nós. O que aconteceu, irmãos? Versículo 8 é o próximo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, essa nação castigarei com espada, castigarei com fome, castigarei com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. E foi isso que aconteceu com Judá, isso aconteceu com Jerusalém. E eu quero passar. 2 Reis 24, 1 a 4, rapidamente. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Esse rei aqui é o antepenúltimo. Significa que Deus tratou com um rei, Deus tratou com outro rei, e Deus tratou com um terceiro rei, que foi Zedequias. Joaquim e o Zedequias. Veja como até aí tem a misericórdia de Deus. Poderia ter parado no primeiro rei, ele ter se arrependido, feito as pazes com Nabucodonosor, cedido a terra, ele então controlava tudo e todo mundo ficaria em paz. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, diz aqui embaixo. Continua. E enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus. Quem enviou? O Senhor. E bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Continua. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Lembra de Manassés? Filho de Ezequias, que sacrificou o seu próprio filho, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém, por isso o Senhor não o quis perdoar. Primeiro Jeoaquim, o 18º rei de Israel, ele não cedeu, ele se rebelou contra Nabucodonosor. O 19º rei, Jeoaquim, versículo 8 a 12. Tinha Jeoaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém.
Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiaram, o próprio rei. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Aí está onde? Está o 12, né? Então o segundo rei, com quem Nabucodonosor tratou, também foi levado cativo, porque fez o que era mal perante o Senhor. E o terceiro rei, Zedequias. Coloca para mim 2 Crônicas 36, tá? Por favor. A Aline me deu um cronômetro, tá? Tá com 30 minutos. Dá bem. O tempo não passa. Eu estou vendo ali o Juan se contorcendo, eu já vou parar. Tá, Juan? Eu já vi tu te contorcendo. Já vou terminar, tá? Só quero que os irmãos vejam isso aqui. Deixa eu abrir aqui em 2 Crônicas. Aqui eu marquei nos 2 lugares, 2 Crônicas e Reis também. 2 Crônicas 36 e 11. Quando começa a apertar o tempo, eu tenho que estar atento ao que vai acontecer. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. É isso mesmo? Não. Eu estou aonde? 34, 36. Desculpa. Verso 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos. Você vai até o 20 rapidamente? Tá? Não vou tudo isso não. Vai, volta lá. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo, mais e mais, aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Pula aí para o 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, zombavam dos profetas, desprezaram as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Para aí. Irmãos, pega o 17 rapidamente. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens e nem das donzelas, nem dos velhos e nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Deixa eu ver aqui uma outra passagem. Em Reis. 2 Reis 24. Deixa eu ver se eu pego aqui. Uma parte em que ele fala que as mulheres são abusadas.
as donzelas, ele diz. Por algum momento, eu perdi o lapso desse versículo e não achei. Então, nós vamos direto para Lamentações. Oi? Achou? Ah, tá aqui. Não, mas tem uma parte que diz, na minha tradução, que elas foram violentadas. Aí eu não sei se é essa mesma tradução aí, porque na minha Bíblia, irmãos, as mulheres todas, as moças, as jovens, elas foram violentadas. Qual é o versículo aí? 17. Mas não é nesse versículo. Não teve piedade do jovem nem das donzelas. Mas em outro versículo, que eu acredito que seja em 2 Reis 25, do 8 ao 12, ele fala sobre isso. E ele comenta. Isso me chamou muita atenção. Talvez eu não consiga achar ele agora. Mas saber que as meninas todas foram abusadas. Diz aqui violentada, mas eu não estou achando esse versículo. Eu fiquei de anotar e eu vejo que está apagado aqui na minha Bíblia. Mas, oi? Não, eu vou passar. Eu quero concluir aqui com os irmãos essa parte aí. Os irmãos sabem que Jeremias escreveu um livro paralelo ao seu, né? Os irmãos sabem que Jeremias escreveu Lamentações. Os irmãos sabem por que Jeremias escreveu Lamentações? Por tudo que aconteceu na prática lá dentro de Judá e de Jerusalém. Tudo que Nabucodonosor fez com toda a sua maldade. Quando ele cercou Jerusalém, ela ficou cercada por 3 anos. A comida acabou. A água acabou. Eles passaram a beber sua própria urina. Eles comeram fezes. E depois, eles começaram a comer uns aos outros. Jeremias diz que a mulher que sequer queria colocar a planta do seu pé no chão, ela comeu o seu próprio filho. Você imagina o tamanho da fome, da sede, do desespero. Em Lamentações, ele diz no capítulo 1, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva. A que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Ele diz no início do versículo 3, Judá foi levado cativo, afligido e sobre grande servidão habita entre as nações. Não há descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto. Verso 5. Os seus adversários triunfam. Os seus inimigos prosperam. Porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações. Verso 8. Judá pecou gravemente, por isso Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante.
capítulo 2, verso 5. Tornou-se o Senhor como inimigo. Irmãos, não queira isso. Que o Senhor se torne teu inimigo. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. Tem irmãos que estimam tanto estas coisas aqui. O pastor não pode fazer uma mudança porque alguém fez essa mudança. O pastor não pode fazer isso porque alguém fez isso. Isso aqui tudo vai ficar, irmão. Nada vai ser arrebatado. Israel passou a confiar muito na Arca da Aliança. Israel começou a confiar muito no templo. Israel começou a confiar muito em coisas e abandonou o seu Deus. Muitas vezes nós estamos tão atrelados ao costume, à tradição, às coisas que sempre fazemos, que nos esquecemos do Deus que servimos. Versículo 11 do capítulo 2. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, porque não tinha comida. Não tinha comida. Verso 17. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a ameaça, cumpriu a sentença que pronunciou. Desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse. E nós temos feito isso muitas vezes, que o inimigo das nossas almas, o diabo, se alegre por conta da nossa vida pecaminosa que vivemos. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos seus adversários. Verso 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de tuas ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho. Irmãos, ontem uma cidade foi devastada por um tornado aqui no Brasil. Disseram que 11 pessoas morreram. Pelo que eu vi do tamanho da destruição, eu achei pouca gente que morreu. Porque foi um caos. Os irmãos já presenciaram enchentes, terremotos que acontecem por aqui, no mundo. Muitas pessoas mortas, muitas pessoas sem o que comer, sem o que beber. Nós mesmos, nas nossas alagações, vivemos assim. Agora vocês imaginem, irmãos, um povo que nem Israel, triunfante, agora vivendo debaixo de miséria, de dor, de angústia, de caos, abandonada pelo seu Deus, porque ela o abandonou. Enquanto você estiver abandonando a Deus, não tem problema. O problema é quando Ele resolver te abandonar. Aí você vai enfrentar problema na sua vida. Será que as mulheres comerão o fruto de si mesmas? Verso 22. Não houve, começando ali depois de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o inimigo os consumiu. 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. O profeta testemunhando que ele viu. E por isso nós temos um livro chamado Lamentações. Verso 18. Então disse eu, já apareceu minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele começa no 22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Aí verso 31 continua. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado. Irmãos, você quer que a mão de Deus pese sobre a sua vida? Te purifica dos teus pecados. Deus é um Deus zeloso, irmãos. No verso 39 ele diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E ele diz no 42 e confessa: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. E aí ele começa falando sobre tudo o que tem acontecido. Olha só, irmãos, para concluir. Olha esse versículo, irmãos. Verso 9 do capítulo 4. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. E eles estavam numa terra que manava leite e mel. E olha o 10. As mãos das mulheres, outrora compassivas. Leiam, irmãos, o que elas fizeram. Você já imaginou, irmãos? Você consegue conceber isso? Eu pegar a minha Juliana e cozinhar a minha Juliana, porque a fome é severa. Eu pegar a minha Aline ali, tão formosa, e eu vou pensar no que eu vou comer, se é a parte da perna, a parte do braço, ou se hoje eu vou fazer um caldo da cabeça. Esse foi o ponto que o povo de Deus chegou. Isso é inimaginável. Não tem como imaginar isso. Não tem como imaginar. Não tem como, irmãos, imaginar isso. As mãos das mulheres, outrora compassivas, tiveram a coragem de cozer seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Porque eles abandonaram o Senhor. Porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Porque eles acharam que nunca ia chegar o dia da sentença. Porque eles achavam que nunca ia chegar o dia da conta. A conta chegou. A conta chegou. E o profeta Abacuque fica sem palavras, questionando Deus e tentando entender tudo isso. Mas se nós formos honestos, será que a nossa vida também não está que nem a vida de Judá e Jerusalém? Se nós formos honestos, será que já não está passando da hora de uma sentença contra nossas vidas? Se nós formos honestos, talvez a sentença esteja batendo as portas. E não fique se perguntando o porquê as coisas estão acontecendo. Debruce de joelho diante do Senhor e clame por misericórdia. E talvez Ele nos perdoe. Talvez. Que nunca chegue o dia, irmão, de nós nos desesperarmos ao ponto de sentirmos a ausência de Deus sobre nossas vidas. Ao ponto de nós tirarmos as nossas próprias vidas.
porque isso tem acontecido com pastores, mulheres de pastores, filhos de pastores, diáconos, filhos de diáconos, mulheres de diáconos, sem falar dos irmãos comuns da igreja. Muitos têm ceifado suas próprias vidas. Sem falar que muitos perderam a sua fé, estão vivendo de forma dissoluta no mundo, como se nunca tivessem ouvido, como se nunca tivessem servido o Deus vivo e verdadeiro. Por que não há avivamento hoje, irmãos? Aviva a tua igreja é uma oração. É nós pedindo a Deus, mas nós estamos prontos para nós abandonarmos o pecado e clamarmos para sermos purificados por Deus? Não deu tempo de eu falar do profeta Josias. Gostaria muito. Amanhã de manhã eu falo sobre o profeta Josias. Lamentações, põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Irmãos, eu sei que os irmãos querem ir embora. Estão cansados, o banco é duro. Mas muitas vezes a gente vem para uma conferência e sai sem refletir em nada do que é dito. Muitas vezes a gente está aqui dentro com a mente lá fora. Muitas vezes a gente nem para pensar o que está em jogo. Irmãos, Deus não se deixará por nossas vidas ser blasfemado, ser profanado. Ele não permitirá que a sua glória seja ofuscada por nenhum de nós. Deus não nos destruiu por causa das suas muitas misericórdias, por causa do seu grande amor por nós. Mas não esqueça, irmãos, poucos e bem poucos são aqueles que vão habitar com Ele na glória. Porque o restante Ele vai lançar todo mundo no lago do fogo. E lá só vai ter choro e ranger de dentes. Judá experimentou 2 juízos: o da terra e o da eternidade. Não brinquem com Deus. Se você está em pecado, irmão, se arrependa. Se você está em pecado, aproveite o perdão de Deus. Se você está em pecado, não seja um bloqueio para o avivamento nesta igreja, na sua igreja. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Pastor.